Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de Romanos. Nós vamos falar sobre Romanos capítulo 12. Glória a Deus por isso. Muitos rostos aqui conhecidos, outros diferentes, para a honra e glória do Senhor. É Ele que merece toda a honra e toda a glória. Aleluia. Terça-feira passada nós vimos aí Romanos 11, que nós vimos sobre o futuro de Israel. Foi ensinado, que Deus não rejeita o seu povo, que somos eleitos pela graça de Deus, não por nossos esforços. A transgressão do povo de Israel abriu o caminho para quem? Para nós, para nós chegarmos a Deus. Paulo ele fala que há esperança ainda para o povo de Israel, porque há um remanescente. O que é remanescente? Um resto, não desmerecendo, mas um saldo, E o Senhor tem algo com esse saldo, O Senhor usa Paulo aqui para falar de duas ilustrações, no capítulo 11, falando sobre primícias e falando também sobre raiz. Ele está dizendo, ele compara Israel com a primícia, dizendo que um pouco da primícia da massa corresponde à massa consagrada toda, Se um pouquinho da massa é consagrada, toda a massa é, a primícia é. E a raiz quanto mais consagrada, muito mais os ramos. E aí Paulo fala sobre o enxerto, Ele fala da oliveira e da oliveira brava. O que ele fala? A oliveira original, o ramo original que nasceu naturalmente dessa árvore, foi cortado. E aí, um ramo de outra oliveira, sem vida, foi enxertado. E ao ser enxertado, ele é alimentado pela mesma raiz. E quem são esses ramos da oliveira brava? Nós somos esses ramos difíceis. E aí Deus fala, se eu tenho o poder de cortar, eu tenho o poder de enxertar novamente. Então nós estamos aqui agradecidos a Deus por isso, E por último, ele fala que ele mantém a promessa que ele fez para quem? Para os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, que haveria salvação para o povo de Israel. E o final desse capítulo é que ninguém conhece a mente do Senhor e que tudo é para Ele, a glória é para Ele e tudo acontece através dele. Amém? Deu para refrescar a memória? Amém. E hoje a gente entra no capítulo 12. O capítulo 12 é totalmente diferente. Agora Paulo vai dar instruções práticas. Até agora ele falou como os defeitos, aonde estão os problemas, onde está a salvação. A partir do capítulo 12 em diante, ele vai falar, e como a gente vai pôr em prática tudo isso? Então o capítulo 12 vai nos ensinar a colocar em prática todo o resto, Ele tem 21 versículos e ele vai nos ensinar relacionamento. Relacionamento, primeiro, com Deus. Segundo, conosco, como que nós devemos ser. Terceiro, com os irmãos. E por último, com os nossos inimigos. Quem gosta de se relacionar com o inimigo? Ninguém. Mas o Senhor vai nos ensinar como devemos fazer isso. E a verdade prática para nós é que a vida cristã, ela não é fácil. Por que ela não é fácil? Eu posso estar aqui, eu posso anotar todos os ensinamentos, eu posso assistir esse vídeo milhões de vezes, mas colocar tudo em prática, esse é o desafio. Esse é o desafio e vai ser o seu desafio até o dia que você morrer. Aqui, o Senhor espera que você seja uma esponja e que você absorva para guardar para você. Não, você tem a responsabilidade de passar para frente aquilo que fez sentido para você, aquilo que mudou você. E a maioria de nós sabe o que deve fazer. A maioria de nós sabe como fazer, mas a maioria de nós não faz. E isso em todas as áreas da nossa vida. Vamos ler o capítulo 12 então? Ver o que nos espera nessa noite?
12, versículo 1 em diante. Diz assim, o título na minha Bíblia diz assim: consagração a Deus, humildade e fidelidade no uso de seus dons. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. Aí ele muda para o versículo 9. O amor, seja não aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, se tiver sede, porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre sua cabeça. 21. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal. Amém. Vamos orar ao Senhor. Deus querido, Deus maravilhoso, obrigada por essa leitura da sua palavra. Espírito Santo, eu te convido, apesar de mim, venha falar nessa noite, Senhor Jesus. Venha, meu Deus, confrontar, meu Deus, o nosso ser, a nossa alma com as verdades que libertam, Pai. Fica conosco, Senhor, que o seu nome seja glorificado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quantos ensinamentos? Quantos conceitos, né? Ele começa falando assim: rogo-vos. Quando Paulo roga, ele faz admirando alguém. Ele admira uma coisa quando ele fala. Quando você fala assim para alguém: não faça isso pelo amor de Deus, o que você está dizendo para essa pessoa? Não é por amor a mim, não é por amor a sua mãe, não é por amor a seu pai. Não faça isso por amor de Deus. É para criar na pessoa um certo constrangimento. Paulo fez a mesma coisa aqui. Ele fala: rogo-vos pelo vosso corpo. Ele fala assim: pela compaixão de Deus. Algumas Bíblias falam misericórdias de Deus. Rogar. Quando ele rogou, ele estava admirando as misericórdias de Deus. Quão grandes elas eram, quão insondáveis, quão grande era o amor de Deus. Você já parou para pensar na misericórdia
misericórdia de Deus. Às vezes a gente passa lendo esse versículo tantas vezes. Quem já leu esse versículo tantas e tantas vezes? Já foi tema de tantos congressos. A gente vê pessoas explicando, mas quando a gente lê esse versículo com calma, nós vamos extraindo cada vez mais lições novas para a nossa vida. E ele está admirando a compaixão de Deus, a paciência de Deus, a paciência de Deus com o nosso pecado, com a nossa teimosia, com a nossa falta de vontade de fazer as coisas, a paciência de Deus com a nossa negligência. Ele está admirando a misericórdia de Deus. E aí ele fala: rogo-vos, Romanos, pela misericórdia de Deus, pela compaixão que Deus tem por vocês. Esse contemplar é que impulsiona ele a pedir. Rogar é pedir. Rogar é um pedir forte, é uma insistência, mas é uma insistência com humildade. Rogo-vos, rogo-vos, peço, imploro, suplico. É isso que ele está falando. Eu suplico a vocês, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Quando ele fala, apresente o vosso corpo, ele está falando aqui para os romanos, não é metade do seu corpo, não é parte do seu corpo, apresente o vosso corpo. Ele está falando inteiro, ele está falando algo completo, ele está falando inteireza, completude. Pega o seu corpo inteiro, pegava um animalzinho, levava lá no templo e oferecia esse sacrifício. O animalzinho saía morto ou vivo? Morto. E ali acabava. No dia seguinte, era outro animalzinho, na mesma condição, sem defeito, sem mancha, e apresentava, e ali havia o culto, e havia o derramamento de sangue, e Deus se agradava da oferta suave que subia. Aí Cristo veio e se fez sacrifício por nós, para que nós não fizéssemos mais isso. Ele foi uma vez sacrificado, uma vez só derramou o seu sangue e purificou-nos de todo o pecado. Hoje, Paulo está dizendo assim para os romanos: agora apresente não um animal, apresente você como sacrifício vivo. E por que sacrifício? Porque você vai se doar, você vai oferecer, você vai se oferecer. Quando a gente pensa que esse sacrifício, quando ele ocorre? Quando que ocorre esse sacrifício? Quando que Paulo está falando que você ofereça esse seu corpo como sacrifício vivo? Quando que ele está falando que a gente tem que oferecer? Que momento da nossa vida que a gente tem que falar: opa, preciso oferecer o meu corpo como sacrifício vivo? Que horas? O tempo todo. Quem mais? Como? Não. Cultuando. Acontece que o nosso corpo é morada do quê? Do Espírito Santo. Então, nós vivemos continuamente oferecendo sacrifício vivo ao Senhor, ou pelo menos deveríamos. Como isso? Através das nossas ações, através das nossas palavras. Mas como que a gente foi ensinado? A gente foi ensinado que a gente tem que separar a igreja e o mundo secular. Eu sou uma pessoa dentro da igreja e eu sou outra pessoa no mundo secular. No mundo secular eu posso, sei lá, eu posso dormir até mais tarde, contar umas piadas, enfim, não tem pecado nisso, não tem mesmo. Só que o que o Senhor está falando aqui é que mesmo na sua casa, mesmo dormindo, mesmo no seu trabalho, mesmo no seu casamento, mesmo na rua, na faculdade, na igreja, você continua oferecendo o seu corpo em sacrifício vivo. O que ocorre? Ele precisa ser santo e agradável. Isso é para nos ensinar que não existe separação entre a igreja e o mundo secular. Nós somos os mesmos, aqui e lá fora. Nós temos que ser os mesmos, aqui e lá fora.
E saber que mesmo quando nós estivermos em uma condição de lazer, mesmo quando nós estivermos numa intimidade do lar, nós estamos oferecendo sacrifício ao Senhor. E ele precisa ser vivo. Amém? É isso que Paulo está falando. É inteiro. Não é na hora do culto. Nós somos um culto ambulante. Na verdade, nós somos um culto ambulante. Quem aqui ora andando, trabalhando, está no ônibus, está lavando louça, está indo para a escola, indo para a faculdade, em algum momento você está pensando em Deus, em algum momento você está orando, clamando ou cantando, porque você é um culto ambulante. Mesmo quando você está numa hora de lazer, de alegria, você vê Deus, porque a comunhão dos irmãos é um culto ambulante. Quando você está num momento de aconselhamento, num café da tarde, você está falando ali de coisas boas, alegre no seu coração, é um culto ambulante. Glória a Deus. Você é um culto ambulante. Amém. Por isso que Paulo estava falando para os romanos: apresente os vossos corpos por amor das misericórdias de Deus, como sacrifício vivo, santo e agradável. Que quando nós pensamos dessa forma, isso nos ajuda a vivermos uma vida mais santa. Certo? Nos ajuda a vivermos de forma que a gente reflita e pense: será que eu estou glorificando a Deus com isso? Oh meu Deus, acho que isso aqui não glorificou muito a Deus. Essa conversa não foi legal. Essa palavra não foi boa. Porque você é um culto, então você está totalmente pensando em como você vai agradar e como esse culto vai ser santo, perfeito e agradável. E aí no versículo 1, ele fala assim: porque tudo isso é o vosso culto racional. O que é um culto racional? É um culto consciente, é um culto lógico, é um culto que tem sentido, que faz sentido. Não quer dizer que um culto racional não tem emoção, muito pelo contrário, ele tem emoção. Porém, aquele que se emociona sabe por que está se emocionando. Aquele que chora ao ouvir o louvor, ele sabe por que ele está chorando. Aquele que pula sentindo a graça de Deus, ele tem consciência de que ele está pulando. Sim ou não? Sim. Portanto, a gente não tem como entender quando um banco voa na cabeça de alguém. Por quê? Por quê? Porque o culto é racional. Sim ou não? Sim. Eu também tenho consciência que ninguém vai cair daqui. Se alguém sentir a presença de Deus aqui, ele tem que saber que aqui é o limite. Ele está consciente. Se eu não estiver consciente do que eu estou fazendo, porque eu bato palmas, porque eu glorifico, porque eu oferto, porque eu canto, não é um culto racional. Não é. Por isso que esse versículo ele é uma pegadinha para nós, porque por mais que a gente entenda esse versículo, a gente sempre tem que pensar: por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo na casa do Senhor? Por que eu estou mobilizando pessoas para ajudar outras pessoas na casa do Senhor? Eu sempre tenho que me fazer essa pergunta e entender que é um culto racional. Amém? A minha adoração é racional. E aí no versículo 2 ele fala: não vos conformeis com este mundo. Depois que você entendeu o que é um culto racional, depois que você entendeu que o seu corpo tem que ser sacrifício vivo, não vos conformeis com este mundo. O que é conformar? É tomar a forma. Quem já brincou de massinha? Ninguém brincou de massinha, que vida triste. Ninguém brincou de massinha. Quando você pega a massinha, você coloca lá na forminha de coração, o que acontece? Vira um coração? Tá bom, vai. Quem aqui já fez gelo? Ah, gente, ninguém fez gelo? O que acontece com a água no seu estado líquido quando você coloca ali no moldezinho? Passa umas horas e você tira ali daquele molde. Vira para pedrinha de gelo do formato que foi a sua forminha. Algumas irmãs gostam de forminha de estrelinha, de florzinha, né? E aí o gelo fica do formato da forminha, certo? Isso é conformar. A
água estava no seu estado líquido, coloquei ela do jeito que eu quero um gelo do Mickey, e daí? Eu quero um gelo do Mickey, coloquei ele lá e vai virar um Mickey, uma pedra de gelo do Mickey, porque a água se conformou. E aí Paulo fala: não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis, não pegai a forma do mundo. Não se amolda do jeito do mundo, não seja uma massinha do mundo. Nós só temos dois moldes que nós podemos seguir. Um molde é o de Cristo e o outro molde é de quem? Então, se eu não me amoldo no molde de Cristo, infelizmente o molde sai do jeito errado. Sim ou não? Se eu não me amoldo a Cristo, me amoldo ao mundo. E é justamente isso que Paulo está falando. Não pegue o molde do mundo. Não pegue a vontade do mundo. Não pegue o que o mundo gosta. Não pegue o que agrada ao mundo. Não se amolde ao mundo. Você está no mundo, mas você não é do mundo. Aí ele fala: mas transformai-vos na renovação do vosso entendimento. Renovação. Quando que ocorre uma renovação? Estamos, digamos assim, um casal que já tem 50 anos de casado, e eles falam assim: nós vamos renovar os votos. O que é renovar? Eu vou renovar a parede dessa igreja. Eu vou renovar os bancos dessa igreja. Eu vou renovar o meu visual. O que é renovar? Tirar o velho. E o que acontece? Deixa o velho lá? Tira vazio? Fica vazio o lugar? Não. Renovar é tirar para colocar algo de novo. O é de novo. Por exemplo, repetir é porque eu já falei. Renovar é porque uma vez foi novo, ficou velho e eu preciso renovar. Certo? Renovação da mente. Como que eu vou renovar a minha mente? Como que eu pego um pensamento e renovo ele? Como que eu transformo a minha mente? Paulo está falando que essa renovação, que essa transformação ocorre pelo poder da palavra e do Espírito. Não adianta esvaziar a mente e deixar um vazio lá, deixar um vácuo lá. Não. Quando eu esvazio de pensamentos e ações ruins, eu preciso colocar pensamentos e ações boas. Mas como eu vou me encher se eu não estou me abastecendo de coisas boas? Não adianta, não tem milagre, não tem terapeuta, não tem psiquiatra, não tem ninguém que possa fazer isso por você. Não tem. Se entra coisa ruim, vai transformar em pensamentos e ações ruins. Por isso que a gente tem que filtrar bastante. Para renovar nossa mente, nós temos que estar fazendo o que nós estamos fazendo agora. Ouvindo o que é bom. Ouvindo o que liberta. Filipenses 4:8. Pensai em tudo que é santo, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é agradável. Nisso, pensai. E como que faz? É só falar assim, ó. Agora vira a chave e vou pensar. Ah, se fosse fácil, né? Se fosse fácil eu falar para vocês: não pense no elefantinho verde da massa de tomate. Não pensa. Não pensa. Já estou vendo ele. Olha só como que é a sua cabeça, entendeu? Olha, eu uso esse elefantinho, eu uso. Por quê? Porque não é fácil. Por isso que Paulo está falando. É uma renovação. Tira e põe. Tem gente que tira, vem na igreja, renova os votos com Jesus, mas não tem a manutenção disso. O que acontece? O que a Bíblia nos fala? Havendo uma casa vazia, limpa,
que acontece? O espírito volta. Mais manso? Não, ele volta com bagagem, com companhia, com avô, com avó e vai povoando. E o estado daquela criatura é pior do que antes. Sim ou não? Por isso que o renovar é importante, mas renovar e substituir. Renova e substitui, renova e substitui. Não quero cantar essa música do mundo, substitui por uma música que louve a Deus. Vai ser difícil no primeiro dia, vai ser difícil no segundo dia, vai ser um gatilho, você vai estar no mercado, vai tocar a música, e aí você tem que, é a nossa luta diária. Bem-vindo, bem-vindo. Ah não, isso acontece só comigo, eu sou um problema, eu sou deficiente mental, eu não consigo brecar os meus pensamentos. Tem gente que tem mais facilidade, tem gente que não. Tem gente que esse é o problema dessa pessoa. Essa vai ser a luta dessa pessoa. Esse vai ser o espinho na carne dessa pessoa. Tem gente que vai orar e vai falar: ó, já estou pensando em outra coisa. Ó, li aqui o salmo, já memorizei o salmo, estou no salmo, alegria de viver, e depressão nunca mais, pensamento ruim nunca mais, e bola para frente. E tem outros que não. Vive os primeiros 5 minutos, ouve um gatilho, vem tudo de novo. É a sua luta. É o seu espinho na carne. E que você vai ter que lutar, renovar. Mais um estímulo aqui é o seguinte: um estímulo para mim, para você, para renovar. Por que eu tenho que renovar? Por que eu tenho que transformar minha mente? Como é que eu sei qual é a vontade de Deus para mim? Como que eu sei? Pela palavra. E aí Paulo está falando assim: quando você, olha isso, quando você renova sua mente e transforma sua mente, aí você vai estar apto, aí você vai estar capaz para experimentar qual é a boa, a perfeita vontade de Deus. E enquanto não tiver transformação de mente, você não sabe a vontade de Deus para com você. Não sabe. Então Paulo está falando: primeiro renova, transforma, aí você vai entender. Ele fala experimentar aqui no sentido de experimentar mesmo, de provar. Você vai provar, você vai... o que é se experimentar? É sentir o gosto. Você vai comprovar qual é a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para com você. Ah, Senhor, mas eu não sei qual é a vontade do Senhor comigo. Deus está falando: renova sua mente, transforma sua mente, você vai conseguir ouvir qual é a minha vontade. Amém? Aí no versículo 3, ele fala, a minha Bíblia, na verdade, ela tem uma tradução diferente, mas o versículo 3, ele está falando de autoestima. Quem tem uma Bíblia diferente da minha? Aí, da tradução. A minha fala: porque pela graça que me é dada, digo que cada um dentre vós, que não saiba mais o que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Quem tem diferente aí? Leia para mim, Jussara, por favor. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. A tradução dela está bem mais clara. O que quer dizer? Você já viu aqueles irmãos que têm a autoestima muito alta? Olha só, a autoestima é com U, a autoestima. A autoestima alta, o alta ali é com L. Vocês já conheceram alguns irmãos que têm a autoestima muito, mas muito alta? Eles querem competir com tudo. Assim, amam a si mesmos acima de Deus até. Senhor, eu sou muito bom. Sabe aquela pessoa que olha no espelho e fala: vai lá, você consegue, você é muito bom. Sabe? O balão dele está tão alto. E assim, ele é assim, né? E ele, quando ele vai falar, ele não espera, ele vai falando dele mesmo. Os elogios que ele diz, ele não espera o outro elogiar ele mesmo elogia. Eu cozinho bem, não cozinho então, porque eu cozinho, eu já cozinhei, não sei o que, e vai falando dele mesmo. A pessoa nem
Eu cozinho bem, não cozinho? Você já está inibindo a resposta do outro. Não tem muito sal não, né? Você vai ter coragem de falar que tem? Não está muito doce não, né? Não está muito amargo não, né? Não está muito curto não, né? Você já está induzindo a pessoa a concordar com você, né? Não está muito extravagante, não está muito transparente não, né? Uma vontade com essa blusa, não está muito transparente não, né? Você induz a pessoa a concordar com você. E essas pessoas, elas começam a elogiar a si mesmas. Quando alguém abre a boca para falar assim, ó, ficou bonito. Ah, eu sei, ficou mesmo, muito bonito. Ensaiei horas ensaiando. Tinha que ficar bonito, né, irmã? Nossa, foi difícil. A minha voz até tá falhando de tanto que tá bonito, né? Olha, gostei da sua pregação. Irmã, também, ó, eu renunciei no sábado, domingo, fiquei trancada no quarto, eu li 5 bíblias de estudo, mais os comentários bíblicos, assisti os pastores famosos do YouTube. Tem que ficar bom, né? Obrigada, viu? Ou, ficou bom meu sermão, né? Ficou bom, né? Meu ensino? Ficou bom, né? Eu nem dou a chance de alguém discordar. Elogia muito a si mesmo. Elogios a si mesmo. Paulo está falando assim, Romanos, baixa a bola. Ninguém se elogia a si mesmo, mas tudo com moderação, equilíbrio. Autoestima, ok, mas equilibrada. Tem irmãos que eles querem competir, eles têm autoestima até na luta. Até na luta. Chega um e fala assim, sabe, eu cortei o dedo e eu quebrei a perna, entendeu? Só dor não é nada. Ele tem esse prazer, sabe? Ó, eu prendi o dedo no carro e eu amputei, entendeu? Sorria, saiu tanto sangue. Aí o cara que estava tentando contar já parou, porque aí eu fui para o médico, fiquei na UTI, nossa, fiquei. Aí você fica lá, não, dedinho, fica quieto aqui que ninguém quer me ouvir, né? Então esses irmãos têm uma dificuldade muito grande de ouvir o outro. São irmãos piedosos? São! Eles querem acertar, mas todo mundo tem algo para corrigir. Todo mundo. Eu tenho, você tem. Só procurar. Não procura muito não, tem bastante, né? Sabe aquele versículo que fala, examine-se, pois o homem é a si mesmo? Pega o olho, vira ele ao contrário e começa a olhar seu coração, seus sentimentos, seu pensamento. Aí você vai falar, vou cair de joelho. Eu preciso do Senhor na minha vida, né? E aí tem irmãos que têm baixa autoestima. Baixa. O pastor deve conhecer vários. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Eu sou desprezível. Você cantou bonito, cantei nada. Quer uma oportunidade? Não, minha voz é horrível. E aí Paulo está falando, irmãos, equilíbrio. Nem muito lá e nem muito lá embaixo. Equilíbrio. Deus não se agrada com autoestima elevada, mas também não se agrada de irmãos que ficam falando assim, ó vida, ó céu, ó azar. Deus não se agrada. Não. Equilíbrio, moderação. Paulo estava ensinando os romanos desde aquele momento. Moderação, até nisso. Ai, estou jejuando, ora por mim, tá? Né? Descido um monte, orei bastante, ora por mim, tá? Estou tão fraquinho. Ele quer que o outro tenha piedade dele, sente necessidade de alguém falar, tá jejuando, tá passando mal? Quer alguma coisa? Ele sente essa necessidade. E Paulo está falando, tá errado, moderação. Deu para entender? Deu para entender, né? A chave de tudo é o equilíbrio, certo? A chave do equilíbrio é Cristo. Sem Cristo não tem equilíbrio. Sem Cristo eu sempre vou ser mais que você. Sem Cristo você sempre vai ser mais que a mim. Versículo 4 e 5. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente
individualmente somos membros uns dos outros. Nós fomos dotados por Deus de uma multiculturalidade. No corpo de Cristo tem pessoas de todas as etnias, pessoas de todas as idades, pessoas de todos os níveis estão ligados nesse corpo. E que Paulo está falando, você precisa acima de tudo de Cristo, estar ligado em Cristo, porque se o seu braço não estiver ligado em Cristo, ele é um braço morto. Nós somos o corpo de Cristo. Cristo está em nós, nós estamos em Cristo, nós somos alimentados por Cristo. Como uma planta é alimentada, os seus galhos, os seus ramos são alimentados pelo caule, nós estamos ligados a Cristo e somos alimentados por Cristo. Se eu pegar o meu braço e arrancar do corpo, ele vai ser um braço inútil, ele vai ser um braço sem vida. Assim somos nós, quando nós somos apartados do corpo de Cristo. Nós não temos vida em nós mesmos. E esse corpo é que nos capacita a ter dons, a estar em unidade com os irmãos, a viver em engrenagem. É esse corpo que nos capacita. E está crescendo o time do quê? Dos desigrejados. Pessoas que acharam melhor se desligar do corpo de Cristo. Por quê? Porque eu não me alegro mais com a igreja. Você encontra pessoas falando assim, não, eu congreguei por muitos anos, fui obreiro por muitos anos, mas hoje eu não quero congregar mais, eu sirvo a Deus na minha casa, eu tomo Santa Ceia sozinho, eu oro sozinho, eu estou aqui e faço liturgia sozinho. Piedade existe, mas o Senhor quer que estejamos ligados no corpo principal, que é a igreja, e um irmão depende do outro. Um irmão depende do outro. E aí eles encaixam vários motivos. Você vai encontrar no time dos desigrejados aqueles que dizem assim, não, eu não vou mais na igreja, é muito barulho, nunca termina no horário, quando passa do horário eu já fico nervoso, eu tenho obrigações na minha casa, minha família não é crente, então não vou mais, é muita gritaria, ou pede muita oferta, ou todo mundo me conhece lá, eu já ouvi pessoas falarem assim, eu quero congregar num lugar que ninguém me conheça. Só que existe um mistério em um conhecer o outro. Como que alguém vai te ajudar sem te conhecer? Como que o pastor ele vai te aconselhar sem te conhecer? Como que ele vai notar se você está precisando ou não de alguma coisa, se você está triste ou não, sem te conhecer? Então, a unidade da igreja. Existe aquele grupo que fala assim, não, eu não congrego mais porque é muito silêncio. Muito silêncio. Só canta o hino da harpa. Eu gosto do Fernandinho. Eu gosto da Aline Barros. Eu gosto da Ludmila Ferber. Mas eu vou na igreja, só canta a harpa. E também, lá, ninguém conhece ninguém. Esse é o contrário. Ele quer ser conhecido. Aí tem outro motivo. Eu não vou mais não, porque lá não prega a Bíblia. Lá só tem testemunho, música, dança, oportunidade. O outro já diz, não vou não, a igreja só prega a Bíblia. Ninguém canta lá. Ninguém bate palma. E aí cada um vai pegando o seu próprio motivo, que não tem motivo, e vai formando aí um grupo dos desigrejados. Essas pessoas estão cada vez mais longe, porque elas não sabem o que é viver em unidade. E elas só vão saber o que é viver em unidade quando elas perceberem que a mente precisa ser renovada e transformada. Mas eu só sei que a minha mente precisa ser renovada e transformada se eu tiver humildade. E eu só tenho humildade se Cristo estiver em mim. Amém? É só assim. Versículo 6. De modo que, tendo diferentes dons, está falando ainda das igrejas, das pessoas que estão ligadas no corpo, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Então, por que a gente tem dom? A graça. Não é porque você nasceu assim, porque você é bom, porque você é bonito, porque você é isso ou aquilo. A graça de Deus que está em você faz com que você frutifique. Aí ele fala, profecia. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. O que ele está falando aqui? Profecia. Seja ela profecia falada, expressa, individual,
espiritual direcionada, ou a profecia que está acontecendo agora? Porque agora está acontecendo uma profecia. Nós estamos falando da palavra. Profecia é falar da palavra de Deus, é falar o que Deus fala. Amém? Então profecia não é só uma pessoa sair e ir falar com você, mas é também o Deus que fala com a igreja através da palavra. Isso também é profecia. E aí ele está falando, quem é profeta, que faça com seriedade. O que ele está falando aqui? Com convicção de que o conteúdo que ele está entregando para a igreja vem de Deus. Que o conteúdo que ele está entregando para a igreja não é a opinião dele. Inclusive, quando você está entregando a palavra de Deus, a palavra te corrige na hora. Você está apenas entregando a palavra de Deus, você é apenas um instrumento, porque a espada está cortando todo mundo no mesmo momento. Quem entrega, quem recebe. Olha que coisa que Deus faz. Por isso que a gente não pode esperar ser perfeito para falar da palavra de Deus, porque isso nunca vai acontecer. Nós vamos falar de cura quando a gente ainda precisar. Nós vamos falar de renovação quando a gente ainda estiver buscando a renovação e experimentando a renovação. E a palavra vem curando, libertando, frutificando. Quem está aqui e quem está aí é a mesma espada. É a mesma espada. Por isso que ela vai cortando mesmo quem fala e quem recebe. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas que palavra pesada essa pessoa está assim, deixando pra gente. Será que é porque ela conhece a nossa vida? Será que porque ela vê a situação da igreja? O que acontece com essa palavra? Essa palavra nada mais é do que profecia. O Senhor, Ele sempre vai falar o que a igreja precisa ouvir, não o que a igreja quer ouvir. E se por causa de uma alma precisar ter uma palavra de exortação, o Senhor para o culto para falar dessa palavra, nem que fique 30 minutos falando, como foi no domingo. Falando, repetindo através de vários vasos, a mesma coisa. Quem percebeu? Por quê? Porque ainda tinha gente que não tinha absorvido. E enquanto for assim, vai ser pregado, vai ser repetido, vai ser exaustivamente falado. Por quê? Porque o Senhor não quer que ninguém se perca. Versículo 7. Se é ministério, seja em ministrar. O que é isso? Se é de servir, sirva. Sabe, o Senhor, Ele quer que sirvamos uns aos outros com dedicação. Sabe aquele membro do corpo de Cristo que ele é naturalmente proativo? O Senhor se agrada muito. Ele não espera alguém pedir. Ele não espera ser chamado. Ele não espera ser solicitado. Por quê? Porque o chamado dele é ministério. Então ele está a todo momento disposto a servir. Ele quer servir, ele pede para servir, ele quer uma oportunidade. Eu posso levar, eu posso pegar. Quando você pensa, ele já trouxe, ele já corrigiu. É dele, é dom dele. Quando a pessoa, acontece alguma coisa aqui na frente, antes mesmo de pedir, aquele que é de ministério vem para servir. Tá aqui outro microfone. Quem já viu isso? Ninguém pediu, mas tem pessoas atentas nisso. Vê alguém tossindo, precisando de água, quando a pessoa vai pedir água, a água está aqui. São pessoas proativas no ministério. Então Paulo está falando, quem tem o dom de ministério, que sirva, faça com dedicação, cada vez melhor, se esforce. Aí, na sequência ele fala, se é ensinar, haja dedicação no ensino. Por quê? Para ensinar alguém, precisa primeiro aprender. Certo? A gente às vezes quer pular etapa. Como que eu vou entregar aquilo que nem mesmo eu tenho, aquilo que nem mesmo eu estudei, nem me desgastei, nem renunciei? E quem quer ensinar tem que se preparar a pesquisar, a leitura, a meditação, a oração. Tem que ler. Eu sinto dizer, mas tem que ler. Se você não lê, não tem como você ensinar. Tem muitas pessoas ensinando via YouTube.
comentários bíblicos, não lê. Mas ele quer ensinar. Aí Paulo está falando, aquele que ensina, se é para ensinar, se prepare. Dedique-se. Tá sol lá fora? Você vai ficar dentro, estudando. Tem alguém na sua casa? Visita, mas você tem que ministrar. Então, tchau visita. Tchau assunto que eu queria participar. Vou lá pro quarto. Almoço de domingo, mas você tem que pregar. Tchau, gente. Vou pro quarto. É ou não é? Mas tem gente que deixa pro último minuto. Não, vamos ali, vamos participar do churrasco. Você não vai pregar à noite? Vou, mas não tem problema. Na hora eu dou uma lidinha lá e Deus fala. É abrir a boca e Deus enche de palavras. E aí o que você vê? O que é que você vê? Não fale, só pense. Mas é ruim, tá? Você vê 45 minutos de nada. De nada. E aí, Deus pergunta, você quer ensinar? Estranho, né? Até o professor de história, de matemática, para ele preparar uma aula, para ele dar uma aula no dia seguinte, ele precisa se preparar. Os mínimos preparos. Não estou falando de esboço, tá, irmãos? Porque tem irmãos que não precisam de esboço. Não estou falando nada disso. Ah, Carol falou que você leva folha lá para frente, caderno. Não. Eu estou falando de dedicação. Saber o que você está falando. Saber o que o texto está falando. Tá? É isso que o Senhor quer de você, se você quer ensinar. Se você não quer ensinar, tudo bem. Mas se você tem na sua mente que você quer ensinar, quer ser usado isso com aquela pessoa, como que você vai aconselhar? Sem bagagem. O Espírito Santo te usa, ele vai te usar. Mas ele vai trazer à memória aquilo que você estudou. Então seja um obreiro de valor. Quer ser professor, quer ser pregador, vai estudar. Amém? Glória a Deus, aleluia. Versículo 8. O que exorta, usa esse dom em exortar. Exortar aqui não é só corrigir. Exortar aqui também é animar. Sabe aquele irmão que percebe quando o outro está para baixo? Às vezes, eu não vou ter a palavra de ânimo, mas alguém vai. E o Senhor está falando que aquele que tem esse dom, use. Se você percebeu que alguém precisa de oração, se você percebeu que alguém está para baixo, se você percebeu que alguém está chorando na igreja e você sente que você tem o dom de exortar, vai e exorte. Levante esse irmão, faça esse irmão pensar de forma diferente. Agora não vai lá, aquela pessoa está lá preocupada, você chega e fala assim, eu tinha uma pessoa que morreu disso. Olha, por favor, né? Aí você acha que você tem o dom, aí Deus vai falar, meu amigo, não é esse dom não. Sabe os conselheiros de Jó? Os amigos? Então, não, né? Irmã, tão preocupada, sabe, aconteceu isso e isso, então meu tio, você nem espera, a vontade é grande. Meu tio foi preso quando aconteceu isso. A pessoa, pronto, acabou. A exortação caiu por terra. Você fez a cova e enterrou a pessoa. E ainda disse, Deus abençoe, conte sempre comigo. Viu? Meu ombro está aqui, ó. Não é você, tá bom? Mas essa é para quem sabe exortar. Sabe, para exortar precisa perceber. Perceber. Como que eu percebo? É dando o horário e indo embora? Ou sentando do lado do irmão, nem olhar para o irmão, nem saber quem sentou do seu lado? Quem sentou do seu lado no domingo passado? Aqui no culto. E do outro? Quem sentou do seu lado no domingo passado? O que reparte, faça-o com liberalidade. O que quer dizer isso? Aquele que divide, ele faça conforme as suas condições financeiras, mas com generosidade. Por que você trabalha? Por que você trabalha? Segundo a Bíblia, por que você trabalha? Além de se sustentar. Qual é o objetivo do seu trabalho? E aí?
além de glorificar Deus, além de se sustentar? Qual é? Ajudar. A motivação que Deus te dá para o trabalho é você pegar o seu dinheiro, separar o seu dízimo, suprir as necessidades da sua casa e procurar quem está precisando. Por quê? Porque o seu trabalho tem que glorificar a Deus. Então Paulo está falando aqui, aquele que reparte, faça com generosidade, com alegria. Por que você trabalha? Você trabalha para não ser um peso para o seu irmão. Você trabalha para ajudar quando alguém precisa. É para isso que você trabalha, além de suprir a sua necessidade. Então você não trabalha para você, você trabalha para Deus. Amém? Não, mas eu trabalho lá na construtora. É para Deus. E o dinheirinho que você pega na sua mão, você tem que também olhar para o próximo. É para isso que você trabalha. Deus não gosta de gente sovina. É para isso que você trabalha. O que preside com cuidado. O que é presidir? O que é presidir? Tem que perguntar. O que é presidir? Quem sabe? Não vou falar quem é, mas quem era o nosso presidente? Quem era o nosso presidente? O nosso presidente presidia. O que quer dizer presidir? Liderar. Então aquele que lidera com cuidado. Por que com cuidado? Se você... Espera. Você deve estar pensando assim: eu não sou líder de nada, nem da minha vida. Eu não sou líder de grupo, eu não sou nada. Eu já falei para o pastor que eu não quero ser líder de nada. Ok, mas o senhor não está falando de cargo. O senhor está falando de líderes natos, pessoas formadoras de opinião, pessoas que, se deixarem de ir para a igreja, ela leva um monte de gente com ela, porque ela emite uma opinião, ela tem influência. E o Senhor está falando: se você tem influência no meio que você vive, cuidado. Cuidado com o que você faz, cuidado com o que você fala. Presida com cuidado. Muito mais se você for líder mesmo. Mas se você for um líder nato, irmã, eu vou se você for. Você já percebeu? Você é um líder. Você vai? Se você for, eu vou. Você é um líder. Irmã, tem chá da tarde na irmã. Se você for, eu vou. Opa, então essa irmã está se espelhando em mim. Amém? Então Deus está falando assim: se você preside com cuidado. E também não usa da sua liderança para colocar as pessoas de joelho. Presida com cuidado. O que exercita a misericórdia com alegria? Antes de pular para isso, falando aqui eu deixei um versículo aqui que eu gosto muito, da generosidade, voltando rapidinho, em Provérbios 3, diz assim: quando for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo: volte amanhã e eu darei algo a você, se você pode ajudá-lo hoje. Tá? E o que preside com cuidado. Que exerce misericórdia com alegria. Por quê? Ter misericórdia do outro é se colocar no lugar do outro. É ter a tal da empatia. Todo mundo fala de empatia, mas se colocar no lugar do outro é muito difícil. É muito difícil, é um exercício diário, certo? E aí está falando aqui, é tomar a dor, é pensar como se fosse você, a dor fosse em você. E aí Paulo está falando: tenha misericórdia, mas tenha com alegria. Implica em suportar o outro. E aí, em Efésios ele repete, ele fala assim: sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando-vos uns aos outros com amor. Aí no outro ele diz: sejam bondosos, compassivos uns com os outros, perdoando mutuamente, assim como Deus perdoou em Cristo. E o próprio Jesus: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E aí no versículo 9 em diante, Paulo entra no relacionamento com os irmãos e com os inimigos. Paulo fala pra gente, aí agora aqui é corrido, né? É um ensino corrido agora, não precisa a gente parar, a gente vai falando aqui, o amor seja não fingido. Então você tem que amar o amor e odiar o mal.
odiar o mal, amar o bem, amar o amor e odiar o mal. E sem hipocrisia. Deus sabe quando você fala te amo, mas no coração você fala ai, 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 não posso te ver. Isso é hipocrisia. Seja bem-vindo na minha casa, na sua mente. Que horas, hein? Pode me ligar a qualquer hora, viu, irmão? 3 horas da manhã ele liga. Ai, meu Deus. Oh, que bom que você ligou. Pode ligar sempre. Não falei que todo mundo tem coisa para corrigir? Quem nunca fez isso? Desculpa. Amor não é sentimento. Amor é ação. Tá? Por que não é sentimento? Porque tem dia que você não vai sentir. E mesmo assim vai ter que amar. E é uma decisão. Entendeu? Vai ter dia que você vai acordar e não vai estar amando 100% todo mundo da sua casa. Então por isso você vai arrumar a mala e vai embora? Não, porque amar não é um sentimento. Amar é uma obrigação, uma ação, um dever, uma decisão. 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Por que é difícil de cumprir isso aqui? Vamos falar um exemplo simples? Você está na fila do mercado. Você está atrasado, certo? Atrasado. Justo na sua vez acaba a bolina da maquininha. Justo na sua vez alguém erra no troco. Justo na sua vez tem que cancelar uma venda. Justo na sua vez tem alguém na sua frente que quer pagar R$1.000 em moeda. E aí você está lá. E normalmente quem vai pagar em moeda é um velhinho. Não tenho nada contra. Mas eu estou dizendo uma situação dessas. E aí chega alguém. Você está com um carrinho. Chega alguém com um ingrediente, além de tudo que aconteceu, e ele fala para você: posso passar na sua frente? O que você faz? Pode. Preferindo os outros em honra, vai você primeiro. O prêmio é seu. Olha como é difícil. Não, faz o exercício. O diploma é seu. A oportunidade é sua. A honra é sua. Senta primeiro aqui, ó, no banco. Você morrendo de vontade de sentar no banco. Não, o lugar é seu. Preferindo-vos uns aos outros em honra. É fácil? Sim? É fácil? Não é. Aí Paulo fala: nada faça por ambição egoísta, mas humildemente considere os outros superiores a você mesmo. Alguém chega para você e fala: olha, eu fiz teologia lá na escolinha. Eu fiz no Mackenzie. Você sempre tem que ser um degrau acima para você ir embora bem. Tem que ir embora bem a sua assinatura, para ficar na mente da pessoa que você é maior. Versículo 11. Não sejais vagarosos no cuidado, sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Ou seja, sabe o que tem que fazer? Sabe o que tem que fazer, mas vai protelando. Essa pessoa é vagarosa no cuidado. Ela é vagarosa. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Alegrar na esperança. Cristo vai voltar. Então a gente tem que se alegrar nessa esperança. Comunicai com os santos as suas necessidades. Seguir a hospitalidade. Comunicar com os santos as suas necessidades não é no Facebook. Não é no feed do Facebook. Comunicar: estou me sentindo mal. Não. Até o Facebook ele te instiga a fazer isso, né? Vem a perguntinha lá: o que você está pensando agora? Aí tem gente que quer mandar um recado. Esses dias eu vi uma pessoa mandando um recado, não é da igreja, mas mandando um recado, falando assim: eu fiz um BO contra você, você roubou meu gás, e não sei o que, não sei o que lá. Aí a pessoa vem lá embaixo, não tem nada a ver comigo, mas eu queria ver o final. Aí tava lá: não, mas você também vai na igreja, você não é serva de Deus. Aí a outra: não sei o que, não sei o que lá. E assim vai. Aí tem gente também que entra no feed e coloca assim: me divorciando.
né? Enfim, se eu for falar dos exemplos aqui, nós temos vários. O Senhor está falando: comunique as suas necessidades com os santos. Santo não é santo fofoqueiro, tá? Jussara, eu tô te ligando porque a pastora Rosânia contou um negócio pra mim. Tô te ligando pra gente orar. Aí a Jussara, que também tem uma amiga: oi amiga, tudo bem? A Carol me ligou, que a pastora Rosânia ligou pra ela, e eu tô te ligando agora pra orar. E a amiga da Jussara também tem outra amiga: oi, tudo bem? A Jussara me ligou, que a Carol ligou, que a Rosânia ligou, que aconteceu isso, mas é pra orar, hein? Quando você vê, a igreja inteira sabe, todo mundo sabe. Então não é esse santo que a igreja está falando. Comunique as suas necessidades com os santos. Por isso você vai ter que procurar. Amém? Seria a hospitalidade, porque naquele tempo os servos de Deus, missionários, viajavam muito e eles dependiam do coração bom dos irmãos para serem hospitaleiros, oferecer não só comida, mas também um lugar para dormir. Então Paulo fala: sede hospitaleiros, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoai. Então aquele que persegue você, você tem que falar: Deus abençoe essa pessoa, abençoa um lugar melhor para essa pessoa. Está te perseguindo no trabalho? Senhor, abençoa uma porta melhor para ela ainda do que ela tem, sabe? Senhor, exalta essa pessoa e o Senhor vai te abençoar. Alegrai-vos com os que se alegram e chore com os que choram. É fácil chorar com os que choram, mas é difícil se alegrar com os que se alegram. Por que eu falo isso? Você está vendo o irmão ganhando um carro novo, você está vendo o irmão ali conquistando altas coisas, e ele está falando: vem na minha casa, venha se alegrar comigo. Você tem que estar inteiro de coração e falar: parabéns, irmão, eu me alegro com você. Isso acontece? Deveria. Ó, fulano casou, tô aqui encalhado ainda. Parabéns, viu? Muito feliz por você, te amo, viu? O que será que a Rutinha está fazendo, né? Trocou de carro. Parabéns, Rutinha, que carro lindo. O que será que o pastor está fazendo, né? Ele reformou a casa. O que será? Mas se tem alguém chorando, você chora com os que choram, porque ninguém é melhor que você, ninguém está melhor que você, então está todo mundo chorando, você está chorando também e está tudo certo. Aí Paulo está falando: não é só chorar com os que choram, aprenda a se alegrar com os que se alegram. Sede unânimes entre vós, ou seja, pense todo mundo igual, seja todo mundo igual, único, não ambicione coisas altas. Não é para conseguir nada? É para conseguir, mas acima de tudo é para ser contente com o que já conseguiu. Se acomodar e ser contente com o que já conseguiu. E se o Senhor der mais, glória a Deus, mas sempre contente, sempre contente. A ninguém tornais mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz para com todos. Por que Paulo falou se for possível? Porque é difícil. Ele está falando: se for possível, entra no lugar, fique em paz com as pessoas. Não briga, tá? Não briga. Tem um meme que fala assim: vai lá, puxa confusão. Isso é o diabo, né? Fica na mente da gente. Fala aquele assunto. Você sabe que é um assunto que vai causar confusão. Por que você vai falar? Né? Na minha família mesmo não pode falar de política. Não pode. Não pode. Tá todo mundo bem. Mas você falar uma vírgula, mas dá problema dos altos. Assim, de alguém falar assim, ó, para a esposa: vambora, vamos pegar o carro e vambora. É assim. Então é melhor. Então, se possível, às vezes dá vontade, mas se possível, tem de paz nos locais que você entra, nos locais que você sai. Não vos vingueis, não deis lugar à ira, né? Está escrito, aliás, dai lugar à ira, irai-vos, mas não pequeis. Minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. E se o seu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Isso também quer dizer o seguinte: quando o seu inimigo, aquela pessoa que fez algo contra você, estiver passando um momento difícil, você não deve olhar para essa pessoa e dizer: tá vendo a justiça de Deus? É, justiça de Deus. Deus é justo.
isso também é contra. O Senhor não está nada com isso não. Você viu fulano? Está na cama também, né? Me humilhou. Já ouvi, tá? Então assim, não é esse tipo de coisa que o Senhor espera de você não. E por fim, ele fala assim que quando, olha só, o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Olha que versículo interessante. Ele fala assim: porque fazendo isto, amontoará as brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não é sobre a minha cabeça, é sobre a cabeça do meu inimigo. É Deus que vai cuidar dele. A brasa de fogo está na cabeça dele. Amém? Por isso que ele fala: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. E também não é para você ler esse versículo e falar: minha é a vingança, tudo bem, não vou fazer nada, mas Deus vai recompensar. Brasa de fogo. Não, esquece. O Senhor está falando. E por último, não deixe de vencer do mal. Não se vença pelo mal, mas vence o mal com o bem. Amém? E aí, o que vocês acharam? Ficou bom, né? Deus abençoe vocês, igreja. Obrigada pela oportunidade. Que vocês possam meditar nesse capítulo mais. Chegue em casa, lê de novo, rumina, pensa, aplica, absorve, compartilha. Não estou falando do link, estou falando compartilha seu conhecimento, tudo que você entendeu, que serviu para você, e se aplica no Senhor. Amém? Que Deus abençoe todos os irmãos. Palmas que exaltam a Jesus.